Você na certa já conhece a evolução dos dispositivos de proteção das instalações elétricas em baixa tensão. Historicamente, enquanto entendemos os fenômenos danosos à nossa instalação elétrica e à nossa segurança, projetamos dispositivos com capacidade de nos proteger. Os curtos-circuitos podem acontecer e temos dispositivos para a nossa proteção caso ocorra. Sobrecarga é muito fácil de acontecer e temos dispositivos para proteção de nossas instalações. Surtos com elevação abrupta de tensão nas linhas de alimentação podem acontecer e temos dispositivos para a proteção desses fenômenos. Correntes elétricas podem escapar dos cabos elétricos e temos dispositivos para nos proteger dessa situação. Arcos elétricos podem acontecer e temos agora dispositivo para nossa proteção. AFDD, dispositivo de detecção de falha de arco. Essa tecnologia que já está presente como recomendação na nova versão da NBR 5410, que em breve será publicada e que promete se tornar obrigatória nos próximos anos. Vamos conhecer o AFDD, o quadro de distribuição elétrica dos circuitos terminais. É o último local de possível instalação de dispositivos de proteção elétrica, seja a proteção pessoal dos usuários, seja a proteção da própria instalação. O conhecimento dos fenômenos elétricos e de suas consequências danosas, aliada à tecnologia que se desenvolve a partir de nossas necessidades, cria dispositivos que propiciam a segurança e integridade de nossas instalações elétricas. Nesse viés, já contamos com vários dispositivos de proteção e segurança para instalação em quadros de distribuição elétricas. Destacamos proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga, proteção contra surtos, proteção contra fuga de correntes no circuito, proteção contra curto-circuito, identificada pelo aumento abrupto e de elevado valor da corrente do circuito, causado pelo contato direto entre fase e neutro ou entre fases. A proteção é chamada proteção magnética, onde o campo magnético da elevada corrente aciona mecanismos de desarme da alimentação do circuito, evitando superaquecimento severo e o risco imediato de incêndio. Proteção contra sobrecarga, identificada por valor de corrente acima do valor de corrente nominal, por tempo suficientemente grande a ponto de se configurar uma situação de estresse térmico para a instalação. A proteção é chamada proteção térmica, onde, por exemplo, uma lâmina bimetálica termicamente aquecida pela corrente elétrica aciona o mecanismo de desarme de alimentação do circuito. Proteção contra surtos, identificada por transitórios de elevado valor de tensão em tempo extremamente curto, com capacidade de danificar notadamente equipamentos eletrônicos sensíveis. A proteção se dá por dispositivo em estado sólido, em paralelo com a linha a ser protegida. Esse dispositivo, normalmente de alta impedância, transforma-se em baixa impedância no aumento do campo elétrico, absorvendo a corrente e a energia oriunda do fenômeno transitório. Fim do surto, o dispositivo regenera a sua condição inicial. Proteção contra fuga de corrente do circuito, identificada pela comparação dos valores de correntes e fases que circulam no circuito, enquanto as correntes que saem do alimentador é igual às correntes que chegam ao alimentador, a corrente elétrica está confinada nos cabos, o que é desejado. Se esses valores de correntes são diferentes, parte da corrente elétrica está fugindo dos cabos e o mecanismo de desarme da alimentação é acionado, preservando vidas. Dispositivos existentes no mercado e instalados em nossos quadros de distribuição elétrica, proteção contra curto-circuito disjuntor termomagnético, proteção contra sobrecarga disjuntor termomagnético, proteção contra surtos DPS, dispositivo de proteção contra surto, proteção contra fuga de correntes do circuito, DR disjuntor diferencial residual. Sabendo que o arco elétrico é um perigo nas instalações, houve o desenvolvimento de dispositivo para aplicação em baixa tensão contra a ocorrência de arcos elétricos nos circuitos terminais. Os desafios de identificação de arco ocorrendo não são triviais. Destacamos como identificar um arco elétrico ocorrendo e como distinguir um arco elétrico naturalmente esperado daquele arco que nos oferece perigo. O arco elétrico apresenta alguma impedância, portanto o valor de corrente de arco é inferior ao valor da corrente de disparo da proteção contra curto-circuito. Mesmo que a corrente de arco configure uma sobrecarga, a atuação da proteção contra sobrecarga exige um tempo relativamente grande, aspecto intolerável na ocorrência
ocorrência de arco elétrico danoso. Assim, a proteção convencional termomagnética não pode nos ajudar na proteção contra arco. Outro desafio é que o arco elétrico é previsível de ocorrência em alguns circuitos. Motores elétricos universais de eletrodomésticos e ferramentas, chaveamento de relés em eletrodomésticos, tais como geladeira, máquinas de lavar roupa, lâmpadas fluorescentes tradicionais, são fontes de arco elétrico. A proteção contra arco elétrico danoso deve diferenciá-los dos arcos elétricos previsíveis na instalação. A solução foi o desenvolvimento de um dispositivo que lança o olhar para a corrente elétrica de arco. A corrente de um arco danoso, diferentemente de um arco previsível, gera transientes de altos valores com transições abruptas e assimetrias severas entre o semiciclo positivo e negativo. E no tempo não apresenta um padrão repetitivo, é errático. Foram desenvolvidos os chamados dispositivos AFDD, dispositivo de detecção de falhas de arco. Utilizam microprocessadores de alta velocidade, combinados com algoritmos especialistas que identificam o arco elétrico danoso. Existem normas técnicas para definir as características do AFDD, IEC 62306. A ABNT lançou a ABNT IEC 62306. Em português. Existem vários fabricantes de AFDD a nível mundial. Se na sua instalação ocorrer um arco elétrico danoso, e isso é fácil de ocorrer, por exemplo, um mau contato em uma tomada, ou um cabo de força com isolamento machucado pelo manuseio, apenas o AFDD é capaz de identificar e de minimizar as possibilidades de incêndio. A NBR 5410, que se encontra em fase final de revisão, recomendará o emprego do AFDD e em novas revisões futuras, naturalmente colocará o emprego do AFDD em regime obrigatório. Clique nos cards e conheça outros de nossos vídeos. ABNT NBR 5419, parte 3. Distância de separação entre SPDA e ferragens estruturais. NR10 2026. Condições ou situações de grave e eminente risco, GIR.